Opa, Nozel aqui e hoje vindo para um vídeo de mensais, tá? Depois de tempo estamos de volta, tirei algumas férias e agora estamos de volta aqui pro canal, que vai voltar com tudo, vai voltar com o Expresso, vai voltar com os vídeos normalmente, 3 vídeos por semana, tá? Então é isso. E hoje estamos eu, o Café e o Senhor Bolseiro. Tá aqui o menino. Ok, vamos lá. Se tu é novo por aqui, se inscreve. Tem vídeo sempre aqui no canal, tá? Vídeo sempre mesmo. Curta se tu gostar desse vídeo. Compartilha se tu quiser. Comenta se tu tá pegando algum desses lançamentos e o que tu tá achando deles, tá? E no mais é isso. Vambora, tá? Vamos começar já com essa ordem aqui, que eu acho que é uma ordem interessante. Temos aqui Batman vs Robin, número 4, volume 4 de 5, tá? Temos aqui a contracapa e o que ela tá compilando, tá? Beleza? Sériezinha escrita pelo nosso querido Mark Waid, porém uma série não tão querida como o nosso Mark Waid, né? Vou até tomar um gole de café, porque essa aqui a gente já vai começar naquele pique. Tá, ok. Aqui temos a continuação de Batman vs Robin, com o Batman finalmente invadindo o local onde o Damian tá com o demônio Nyssa. E aqui, senhores, nós continuamos uma presepada bem ruim, tá? Porque, além de lutas fracas, agora a gente vai ter muito Deus Ex Machina nessa HQ. Que nada mais é do que surpresas e soluções que são tiradas do rabo. Por exemplo, nessa HQ a gente tem o Batman lutando com o Damian, tá? Depois de muito tempo e ele perde. Porém, a Talia al Ghul tá liberta e ajuda ele a vencer o Damian. E aí tu me pergunta como, em que momento ele libertou ela? Só Deus sabe, tá? Só Deus sabe, porque a HQ não mostra, ela não faz questão de te mostrar isso. A gente também tem o filho do Nyssa chegando para enfrentar ele, porque ele é um dos únicos que pode deter o demônio Nyssa. E aí tu me pergunta, de onde é que saiu esse filho do Nyssa? Só Deus sabe, porque a HQ ela não te mostra, ela não te dá informação nenhuma desse demônio novo, que é esse aqui, ó. Ele simplesmente chega do nada, salva o dia e é isso, tá ligado? Se contente com essa explicação. Como já deve ter dado pra perceber, eu não gostei dessa HQ, tá? Diga-se de passagem. O ponto mais forte dela, eu acho que são os desenhos, porque as lutas são fracas, o roteiro é fraquíssimo. E o que me deixa bem triste, porque os roteiros são do Mark Waid, tá ligado? Que é um baita roteirista. Mas aqui, cara, eu acho que é um trabalho bem fraco, um trabalho bem ruinzinho, tá ligado? Então, eu vou ler o volume 5, porque eu já peguei os outros 4, né? Então eu vou terminar essa série. Mas tá aqui, Batman vs Robin, bem ruim, não recomendo. Seguindo, eu acho que pra trazer um contraponto, eu acho que nada mais justo do que a gente trazer outra HQ do Mark Waid, né? Que é Batman e Superman, os melhores do mundo, tá? Temos aqui a contracapa, temos o que compila e vamos embora. Nessa HQ aqui a gente vai ter roteiros do Mark Waid novamente, porém dessa vez com arte do Dan Mora, que é aquela dupla simplesmente magnífica. E aqui a gente vai ter a continuação do ajudante do Superman, onde a gente vai acabar vendo um caso estourando em Gotham City e o novo ajudante do Superman ter que lidar com esse caso sob pressão. A gente acaba descobrindo que o passado dele não é tão puro e que talvez ele não seja tão heróico assim como ele tá parecendo ser. É uma HQ muito boa, tá? Tem participações especiais bem legais, como essa aqui do Besouro Azul. E cara, isso aqui é simplesmente lindo, tá? Isso aqui é bom demais. A gente vê o ajudante do Superman conseguindo contornar a situação, apesar de tudo, e ganhando a confiança cada vez mais do Bruce e do Clark. Porém, a gente também acaba descobrindo que esse cara talvez não tenha um passado tão puro como ele fala, talvez ele não seja tão bom como ele afirma. E aí o Mark Waid basicamente ele deixa essa dúvida pra gente. E isso aqui, cara, é simplesmente excelente, tá? Batman e Superman do Mark Waid, diferente da primeira HQ que eu falei, que é o Batman vs Robin, é muito bom, é muito legal. A arte do Dan Mora dá um plus excelente pra essa HQ. E também
já deixa esse gancho aqui, que é no mesmo pique do Muhammad Ali que eu falei da outra vez, que é o Coringa aparecendo pra matar mais um ajudante, talvez, não sei. E aqui a gente vai acabar tendo algumas histórias curtas, que eu não vou me aprofundar muito, porque por si só elas já não são muito aprofundadas, mas os roteiros são dessa pessoa, tá? E aqui a gente vai ter uma batalha da Thalia e o Batman pelo amor do Damian, basicamente. É uma história bem legal, tá? Mas também não tem nada de especial, não tem nada demais. É uma história, tipo, que tá ali, tá ligado? Definitivamente é uma história que tá ali. E depois a gente vai ter outra história aonde o Batman acaba enfrentando a anarquia, porque alguém de Gotham acaba soltando vários projetos dos apetrechos do Batman para todo o público. E essa aqui eu não vou nem mostrar quem é o roteirista, porque essa aqui é ruim, tá? Nossa, essa aqui é muito paia, essa aqui é muito ruim. É uma história que não tem muita moral, acaba de um jeito paia, então não vale nem ser comentada, tá ligado? Mas tá aqui. Batman e Superman. Número 8, escrito pelo Mark Waid. Simplesmente continua sendo, cara, uma das melhores mensais, tá ligado? Temos também Flash, número 3 de 5, continuando a guerra de 1 minuto. Tá? Temos aqui a contracapa, mostrando os maiores arruaceiros da família Flash. Compilando isso aqui. Vou tomar um gole de café. Tá sendo necessário, calma aí. Ok, vamos lá. A HQ é escrita pelo nosso queridíssimo Jeremy Adams, tá? Um cara que tá fazendo uma fase sensacional no Flash. E aqui a gente acaba vendo mais desdobramentos da Guerra de 1 Minuto. Como assim mais desdobramentos? A gente acaba vendo vários planos sendo botados em práticas. A gente também acaba acompanhando o Kid Flash e o Impulso roubando uma nave dos saqueadores. E cara, é simplesmente muito louco. Porque quando eles chegam na área dos saqueadores, eles acabam descobrindo isso aqui, ó, cara. Isso aqui em teoria é uma bateria. Porém, dentro da bateria tem nada mais, nada menos do que uma pessoa. Então, basicamente, essa HQ ela abre alguns mistérios e a gente acaba tendo o primeiro vislumbre dessa vilã, a Miss Chacina, que basicamente ataca as pessoas por pensamento. Ela vê o que tu tá pensando e, baseado no que tu tá pensando, ela ataca. A gente também acaba acompanhando a invasão da família Flash no QG dos saqueadores. E, cara, isso é bem legal, tá? Diga-se de passagem, isso é bem legal. Porque a gente acaba vendo todos os Flash tendo que trabalhar junto por um bem maior, o que por si só já é bem bacana. E basicamente o plano deles é invadir a base deles com um carro. Sim, o Flash tá usando um carro, o que é algo estranho, mas que é massa velho e é maneiro, tá ligado? Tu não pode dizer que não é maneiro. A gente também tem algumas cenas bem emocionantes do Barry com o Wally. Numa delas, o Barry revelando que ia pedir a Iris em casamento no mesmo dia que ela pediu ele. Só que ela morreu, né, pra quem lembra, que é bem triste. E a gente aqui tem a invasão, a fatídica invasão, tá? A HQ termina com alguns ganchos bem interessantes, diga-se de passagem, com a filha do Flash sozinho contra ninguém menos que a Mr. Chacina. Enquanto isso, a gente também tem outros invadindo a base dos saqueadores, porém dos rachadores, agora que eu vi. Rachadores, senhores, me perdoem. Porém, essa invasão talvez não tenha dado tão certo como era pra dar. Então, segue num ritmo muito bom essa HQ, tá? Voltou, inclusive, porque na passada ela tinha dado uma desacelerada, digamos assim, por causa que a gente viu alguns eventos, né? Alguns pequenos detalhes da Guerra de 1 Minuto. Porém, aqui a gente volta para a história principal e volta com força total, sem dúvida nenhuma. Temos também Superman 18, HQ, escrita por muita gente, porque compila muita coisa. Temos aqui a contracapa, HQ que está compilando tudo isso aqui, tá? Foca. Focou. Na primeira história a gente vai acompanhar Superman,
filho de Kal-El, novamente, né? História escrita pelo nosso querido Tom Taylor, tá? E agora a gente vai acabar vendo a reconstrução da vida dos Kent, digamos assim. Algo que já vinha sendo abordado na Action Comics, mas que agora vai vir com mais força. Basicamente, o John e o Clark vão acabar enfrentando um novo vilão que usa a tecnologia do Lex Luthor, e no meio disso eles acabam tendo que refazer a vida deles, eles acabam tendo que remontar a vida deles aqui na Terra. A gente acaba vendo uma história que mostra a fragilidade do Superman quanto perante o filho dele, o que é algo bem bonito, tá? Diga-se de passagem de se ver na HQ, porque não é algo que é abordado toda vez, digamos assim, né? E a gente acaba vendo aquela dinâmica de pai e filho bem legal. Porém, eu acho que o mais interessante dessa HQ é o dispositivo que o Brainiac cria, que é esse aqui, ó. Para quem quiser ler o que esse dispositivo faz. Ele é tipo um armazenamento de calor do Sol, tá ligado? Que é tipo uma ressalva pro Superman. O que é algo bem inteligente, inclusive, que eu nunca tinha visto nas HQ do Superman, então, bem legal. E aqui a gente acaba tendo alguns especiais, tá? Sendo esse aqui escrito por Mark Waid. Cara, e são vários especiais sobre o retorno do Kal-El pra Terra. Nesse aqui a gente acaba vendo ele e o Batman enfrentando o Senhor Ninguém, que é esse cara aqui. E cara, é bem legal, tá? Só que não tem muito o que destacar, diga-se de passagem, então eu nem vou comentar muito. E tem vários desses especiais pela HQ. Tem o encontro do Superman com o Jimmy, em busca de uma foto perfeita. Esse aqui é bem fraco, tá? Diga-se de passagem. Esse aqui é o mais fraquinho dos especial. Que mais a gente tem? Ah, a gente tem o Superman finalmente encontrando a Lois também. Então a gente vai acabar tendo no decorrer da HQ vários desses especiaizinhos que mostram várias coisas, várias visões diferentes, digamos assim. A gente vê a visão do Jimmy, a gente vê a visão do Batman, vê a visão da Lois, a visão do John, todas as visões da volta do Superman, tá ligado? Aqui, ó. A visão da Liga, no caso, né? E aqui a gente acaba tendo uma coisa curiosa, tá? Que é um especial do Caçador de Marte, escrito pelo Sean Aldridge. Sean Aldridge? Acho que é assim que fala. E aqui a gente vê o Caçador de Marte investigando um caso, que é o desse cara aqui. Porém, a gente acaba descobrindo que o buraco é mais embaixo e não vai ser tão fácil assim desvendar esse caso, porque tem mais gente envolvida. Cara, é uma história legal, tá? Porque eu gosto do Caçador de Marte. Eu acho ele um herói bem interessante, que é bem pouco aproveitado. Um herói bem forte, diga-se de passagem, que pouca gente sabe utilizar ele. Porém, a gente só tem 2 partes nessa HQ e eu tô curioso, tá? Pra ler mais. Não é uma história espetacular, é uma história meio fraquinha, mas é uma história bacaninha, tá ligado? Não tem nada demais, mas o pior tá aqui, tá? Aqui a gente chegou naquilo que eu mais odeio, senhores. Pra quem bem lembra, aqui a gente vai ter a conclusão de Liga da Justiça versus Legião dos Super-Heróis. A HQ escrita pelo nosso querido, queridíssimo, amado Brian Michael Bendis, tá? Aonde aqui a gente vai ser apresentado ao fim dessa HQ, tenebrosa, tá? Já vou falar, tipo, é uma das piores leituras que eu fiz no ano passado e que eu concluí esse ano. E aqui a gente vai ter uma conclusão que foi tirada... Cara, foi tirada do nada, tá? Porque, se vocês lembram, o Savage, na HQ passada, ele aparece saindo de fininho da Liga. Ele parecia estar no controle. Porém, aqui nessa HQ, ele está em uma realidade que a Liga criou. E ele acaba admitindo tudo que a Liga precisa saber. E eles vencem a Liga desse jeito. E aí tu me pergunta, como ele foi parar nessa realidade? Não sei. A HQ não diz. Então é simplesmente isso, cara. Não tem muito uma luta. Não tem muito uma luta, porque basicamente ele é preso de um jeito que não faz sentido nenhum, tá? De um jeito que não faz sentido nenhum.
E basicamente tudo volta ao normal. E os caras são... E essa HQ é tão incompetente. O roteiro dessa HQ é tão incompetente que ela não tem nem coragem de deixar o Vandal Savage preso. Porque no final dessa HQ, ele tá solto. Olha aqui. Tá aqui ele, ó. Soltinho da Silva no passado. Então, tá aqui o final de Liga da Justiça versus Legião dos Super-Heróis. Uma das piores coisas que eu já li do Bendis, tá? E olha que eu já li coisa ruim do Bendis. Já li muita coisa ruim do Bendis, infelizmente. Então, é isso. Isso aqui é triste, tá? Essa parte da HQ aqui é triste. E para fechar, temos Batman número 6. Aqui temos a capa. Temos aqui a contracapa. O que ela tá compilando. Vou tomar mais um gole de café, porque aqui tá ficando longo. Vambora. Aqui a gente vai ter a nova história do Chip Zdarsky na HQ do Batman, tá? É ele que tá fazendo o roteiro dessa HQ. E a gente vai ver que depois da luta com o Salvaguarda, o Batman acaba indo parar em outra realidade. Ele é mandado para outra realidade. Uma realidade onde não existe Batman, basicamente, onde não existe ele, né, no caso. Uma realidade, diga-se de passagem, toda deturpada, onde pessoas que têm algum problema podem acabar sendo consideradas insanas e são mortas por ninguém menos que Harvey Dent, no mesmo pique de Nemesis e Mr. X de Resident Evil. Olha isso aí, cara, olha esse Harvey Dent aqui, mano, que bicho tenebroso, o bicho é gigante, mas é muito maneiro, tá? Basicamente, o que a gente tem nessa realidade é um Jim Gordon esqueleto, um Harvey Dent Mr. X e um Bruce Wayne, que é o nosso no caso, né? Tentando mesmo assim fazer funcionar, fazer justiça mesmo nessa realidade deturpada. E cara, essa HQ é muito legal, tá? Essa HQ aqui é muito legal. Algumas HQ do Zdarsky no Batman estavam ruins, outras estavam legais e umas estavam boas barra muito boas. Mas isso aqui sim me empolgou. Eu acho que é a coisa que mais me empolgou que o Zdarsky fez no Batman até agora. Tipo, é bem legal a gente ver essa realidade. Essa parte do Harvey Dent se tornar um brutamontes eu achei muito, muito bacana. A gente também acaba vendo o aparecimento desse vilão novo aqui, que eu não sei quem é ainda, mas que parece bem interessante, porque como já dá pra ver, ele faz algumas barbaridades, tá? Coisa boba, coisa boba. Então a gente acaba vendo e tendo o Bruce tendo essa epifania no final da HQ, onde ele acha que ele foi mandado para essa realidade para poder salvar ela. Eu tô bem curioso para ler a continuação disso aqui, tá? Porque é uma história que me pegou muito, por incrível que pareça. Então, é isso, uma boa história. E aqui a gente tem a continuação da Action Comics, não, da Detective Comics, tá? A HQ é escrita pelo Han V, onde a gente continua vendo a ascensão da família nova de Gotham, que é essa família aqui, tá? Sobre todo o território de Gotham City. A gente acaba vendo também o Batman fazendo algumas investigações e tentando interagir com essa família para ver qual que é a deles para Gotham. Aparentemente eles querem trazer inovações para Gotham, porém a gente sabe que isso é fachada, né? O que eles querem na verdade é caos, gritaria e tendel. E no fim de tudo a gente acaba vendo o Batman invadindo um território onde aquela família não conseguia se infiltrar. E esse território é o território de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso queridíssimo Senhor Frio, tá? No final da HQ a gente acaba vendo uma luta bem legal, tá? Entre o Batman, um lobisomem e o Senhor Frio. Uma luta bem dinâmica e que acaba com o congelamento de ambos, tanto o Batman quanto o lobisomem. Então a gente vai acabar vendo na próxima HQ o que acontece. Mas é uma HQ no mínimo interessante, tá? Ela traz alguns conceitos políticos sobre poder, sobre fama e sobre quem pode dominar Gotham, enquanto também traz algumas cenas de ação bem legais, tá? Não é nada demais, é uma HQ boa, tá ligado? Nada mais do que boa, mas é interessante de ler. E aqui a gente vai ter um especial
onde a gente vê o que aconteceu com a Gotham Girl. Escrito pela Sina Grace, tá? E aqui a gente vai ver que a Gotham Girl tá perdida, tá? Basicamente. Ela tem vários problemas mentais, porém ela é indestrutível. E a gente vai ver ela tentando se reerguer em Gotham. A gente vai ver ela universitária, a gente vai ver ela tentando atuar como super-herói e a gente vai ver ela falando com a cabeça de uma gárgula. Sim, é exatamente isso. A gente vai ver ela falando com a cabeça de uma gárgula. Tá? Bom, não tem muito o que comentar dessa HQ, pra falar bem a verdade. É uma HQ, tipo, legal em alguns pontos, porque tem algumas cenas de luta interessantes. Porém, é uma HQ que acaba pecando em alguns momentos, porque, me desculpa, mas essa coisa de adolescente é muito chato, cara. É muito chato. Então é uma HQ com seus altos e baixos. Porém, a HQ do Batman, pra mim, valeu principalmente pela primeira história, tá? Principalmente pela primeira história, que é bem legal. E vamos fazer o top, eu acho, né? Como são 5 HQs, em quinto lugar, como vocês, né, não poderia ser diferente, eu deixo Batman vs Robin, por questões óbvias, tipo, não é boa, essa aqui não é boa. Em quarto lugar, eu deixaria Superman, tá? Que apesar de ter a história do Tom Taylor, que é excelente, tem outras histórias que não são legais, tipo aqueles especiais, tem alguns que são legais, a maioria é chato, e a história final é tenebrosa, eu detesto aquela história. Por isso ela vai acabar ficando em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu deixo essa aqui, Batman, porque a primeira história é muito legal, a segunda história é boa e a terceira história é meio paia, é meio tanto fez, tanto faz. Mas as duas primeiras são bem legais. Em segundo lugar, eu deixo Flash, número 3, porque essa aqui é toda muito boa, tá? Essa aqui é totalmente excelente, cara. É uma saga que tá bem interessante. Então não tem como não deixar no top 2 no mínimo, tá ligado? Agora que voltou pra parte principal da HQ. E em primeiríssimo lugar, Batman e Superman, os melhores do mundo, do Mark Waid, porque isso aqui é totalmente excelente, cara. A parte do Mark Waid, pelo menos, cara, é simplesmente linda. É perfeito, é perfeito. O Wade e o Dan Mora são uma dupla que casam muito, muito bem, cara. Eles carregam nas costas esse quadrinho. Por mais que tenha uma história extra, digamos assim, o Wade e o Mora acabam carregando nas costas o quadrinho. Então, no mais é isso. Valeu.